Agora vamos ao Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias. Vamos ler o capítulo 7. Vamos observar como esse mandamento, junto com outros, estava sendo quebrado pela igreja naquele momento, apesar da aparência de piedade. Zacarias capítulo 7, quase no finalzinho do Antigo Testamento, antes de Sofonias, de Malaquias, de Ageu, quer dizer, após Ageu, né? Se diz a palavra do Senhor, capítulo 7. No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicar o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Vamos observar particularmente os versículos 9 e 10 durante a pregação. Mas irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, então, essa passagem de Zacarias fornece alguns princípios importantes para esse assunto do 8º mandamento, a proibição quanto ao furto. O profeta Zacarias, ele esteve profetizando em Israel no período de transição do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico de volta à sua terra. Depois de 70 anos, Israel, fora da sua terra, na Babilônia, agora retorna para Jerusalém, e Zacarias está profetizando nesse período. Nós aprendemos de outros livros que Israel, depois de um avivamento inicial que levou à reconstrução do templo, à reconstrução dos muros de Jerusalém, depois cai novamente em um esfriamento espiritual.
Nessa época, então, outros profetas, como Ageu, como Malaquias, também estavam profetizando e chamando o povo a uma vida de sinceridade diante do Senhor. E nesse mesmo contexto, Zacarias advertia o povo de Israel de que o jejum e o pranto que o povo estava praticando não agradavam a Deus. Porque enquanto de um lado eles estavam derramando lágrimas no altar do Senhor, estavam jejuando, chorando, pranteando, do outro lado eles continuavam com seus pecados. Então o profeta, particularmente nos versículos 9 e 10, ele assinala o caminho do arrependimento para o povo de Deus. No versículo 9, ele ensina o que Deus exigia dele. E no versículo 10, o profeta ensinou o que Deus estava exigindo que eles abandonassem. Então, no versículo 8, o que é exigido, no versículo 9, o que é proibido. E algumas palavras são importantes aqui nesses dois versículos, para nós compreendermos o contexto dessa passagem. Observem no versículo 9 a palavra juízo. Juízo verdadeiro, ou julgamento sincero, honesto. E observe no versículo 10 as vítimas do julgamento contrário que eles estavam realizando. Então fala sobre viúvas, órfão, estrangeiro, pobre. O que estava acontecendo naquele momento da história do povo de Deus, depois daquele avivamento inicial que serviu para a restauração do templo e dos muros de Jerusalém, é que então agora, nesse esfriamento espiritual, cada um estava buscando o seu próprio interesse. Cada um estava buscando a promoção de si próprio e dos seus próprios bens. E o pior, mesmo se isso era às custas da viúva, do órfão, do estrangeiro, do pobre. Ou seja, o que importa é aumentar os meus ganhos, mesmo que isso implique em prejudicar ainda mais aqueles que já são mais vulneráveis. Então, aqueles que deveriam ajudar os necessitados estavam oprimindo ainda mais. Então, o rico se prevalecia do pobre, o forte se prevalecia do fraco, os numerosos se prevaleciam do solitário e o de casa se prevalecia dos estrangeiros. Estes pecados afetavam diretamente a vida espiritual e social das pessoas mais simples no meio do povo de Deus. E uma das áreas afetadas era a área dos bens, das posses que Deus distribui com todo o seu povo segundo a sua justa medida, para que por meio dos nossos bens nós pudermos então cumprir as nossas vocações para a glória de Deus nesse mundo. Se você prestou atenção às palavras do Catecismo de Heidelberg, nesse dia do seu 42, nessas duas perguntas e respostas, o Catecismo de Heidelberg segue basicamente a mesma estrutura que a gente está vendo aqui nesses versículos de Zacarias capítulo 7, versículo 8 e 9. Você pode ver que na pergunta e resposta 10, o catecismo começa explicando o oitavo mandamento, falando sobre aquilo que Deus proíbe no oitavo mandamento. E na pergunta e resposta 111, o catecismo explica o mandamento, falando sobre o que Deus exige no oitavo mandamento. Nós estamos vendo isso aqui também no livro do profeta Zacarias. Deus exige do seu povo obediência ao mandamento, e Deus proíbe ao seu povo quebrar o mandamento com os seus pecados.
Então, quanto ao oitavo mandamento, nós aprendemos sobre a proteção aos bens, não apenas aos nossos, mas também aos bens do nosso próximo. Então, na palavra de Deus, irmãos, a propriedade é um bem garantido, um bem protegido na palavra de Deus. Deus tem dado bens às pessoas para ajudá-las a cumprir a sua vocação nesse mundo, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Desde as coisas pequenas às grandes, o Senhor nos enche de bens para nos auxiliar nessa jornada, nessa vida, a fim de que nós possamos cumprir as nossas vocações. Então, quando nós falamos sobre propriedades, nós devemos entender tudo o que nos é acrescentado durante essa vida. Todo tipo de bens que uma pessoa chegue a possuir, seja eles bens físicos, como móveis, imóveis, automóveis, dinheiro, qualquer outra coisa, ou até mesmo bens como uma propriedade intelectual, como ideia, informação. Então, há muitas maneiras realmente de nós acumularmos bens. E a lista de pecados que está associada a esses bens variados que o Senhor nos dá nessa vida, é uma lista também bem extensa. E seria difícil para nós, então, falarmos sobre todo tipo de pecado. O próprio catecismo não está fazendo isso. O catecismo ele está mencionando alguns pecados mais graves e está mencionando maneiras como muitas vezes nós cometemos pecado contra o oitavo mandamento. O próprio título do mandamento, quando nós lemos não furtarás, funciona como um título onde debaixo desse título nós podemos colocar todo tipo de pecado e de transgressão à lei de Deus que ataca a propriedade, seja do nosso próximo, seja a nossa mesma. Então, alguns exemplos que o próprio catecismo nos dá, e também podemos ver no contexto do capítulo 7 de Zacarias, é o furto. Como quando nós falamos sobre furto, nós falamos sobre a apropriação de qualquer bem de outra pessoa, sem que isso implique em um ganho para aquela pessoa, sem que seja com consentimento e que de alguma maneira isso implique no bem daquela pessoa. E quando falamos sobre roubo, é quando isso é feito com o uso da força, e quando nós realmente tomamos aquilo que é de outra pessoa, fazendo uso de força. Mas observe que no furto, muitas vezes, nem há uso, quer dizer, não há uso da força, e muitas vezes não há nem o conhecimento ou consentimento da outra pessoa. E nesse ponto particularmente do furto, há muitos pecados sutis que não apenas as pessoas lá fora cometem, mas até mesmo nós como cristãos cometemos. Talvez para nós o roubo seja um pecado menos comum, né? É muito difícil. De vez em quando a gente ouve sobre alguém que, sendo cristão, está fazendo uso da força para roubar alguma coisa de outra pessoa. Mas o furto, que é a obtenção de um bem de outra pessoa sem o uso da força, mas usando de subterfúgios, às vezes até mesmo com a aparência do direito. Esse pecado, muitas vezes, é bem mais comum em nosso meio. O catecismo fala também sobre falsificação, seja do próprio dinheiro ou falsificação de circunstâncias por meio das quais a gente se apropria sorrateiramente do bem alheio. Muitas vezes pessoas mais simples ou em situação de maior necessidade se tornam muito mais frágeis e muito mais vulneráveis às pessoas mais intencionadas. E muitas vezes é exatamente essas circunstâncias, como a gente está vendo em Zacarias capítulo 7.
é exatamente essas circunstâncias que muitas vezes é usada pelas pessoas para tirar daqueles mais vulneráveis riquezas para si mesmo, prejudicando-as ainda mais. Mas há outras maneiras sutis, ligados até com outros mandamentos, como nós também vemos em Zacarias capítulo 7, que é quando nós, depois de termos assumido compromissos, nós simplesmente quebramos esse compromisso porque nós não queremos ter perdas quando nós percebemos que aquele compromisso não nos é favorável. Então é melhor quebrar o compromisso do que ter o prejuízo. Só que ao fazer isso, você deixa o prejuízo com a outra pessoa. E o Salmo 15 é um salmo que nos ensina que quando nós assumimos um compromisso, nós devemos manter esse compromisso, mesmo quando nós sofremos dano, porque de fato isso acontece. Muitas vezes nós assumimos compromissos que no meio do caminho nós percebemos que nós não vamos lucrar com aquilo, nós vamos até ter prejuízo. Mas eu não posso me retirar daquele compromisso e deixar o prejuízo com a outra parte que se torna vulnerável dentro do acordo. Então, seja pela força, seja pela aparência do direito, seja por crimes previstos em lei, ou mesmo por crimes não previstos em lei, Deus reprova todo tipo de ataque à propriedade e ao bem do nosso próprio, que Deus distribuiu para que cada um possa usá-lo para o cumprimento das suas vocações nesse mundo. Devemos ter isso em mente agora quando nós vamos prosseguir dando alguns exemplos, porque Deus está distribuindo os dons, seja na igreja. Nós lemos em Efésios capítulo 4 sobre Cristo subindo ao alto e distribuindo dons à igreja, e esses dons eles não são dados exclusivamente para uso próprio, mas eles são dados para a promoção do bem no meio da congregação. Nós lemos sobre isso em Efésios capítulo 4, você pode abrir a palavra de Deus, a partir do versículo 11, a partir do versículo 9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, os dons que Cristo derrama sobre o seu povo com vistas ao aperfeiçoamento da unidade do corpo que é a igreja. Então, nós recebemos dons para usá-los para a edificação do corpo de Cristo. Da mesma forma, Cristo concede bens a cada um desse mundo para que possam cumprir as suas vocações e assim promover o bem comum nesse mundo para a glória de Deus. E é nesse sentido, então, que quem mais recebe bens da mão de Deus é mais cobrado com respeito ao bom uso desses bens para o benefício do seu próximo. Então, dito isso, será que é errado nós adquirirmos mais bens, nós adquirirmos riqueza? Será que nós, por causa então dos perigos relacionados com a riqueza, nós devemos evitá-la? Não, de jeito nenhum. Não somos pessimistas quanto à aquisição de bens. Nós, reformados, historicamente, somos bem otimistas quanto à aquisição de bens.
E a própria palavra de Deus não fala que é a riqueza que é o tropeço, mas é o amor à riqueza. É o apego à riqueza que se constitui o problema e não a riqueza em si. Porque as riquezas são dons que Deus mesmo colocou na criação para ser explorada por suas criaturas. Pensem que quando Deus cria os céus e a terra, pensem nas riquezas que Deus colocou no universo que Ele criou. Nós já lemos nos primeiros capítulos de Gênesis sobre o ouro puro que estava lá no jardim, sobre as pedras preciosas que estavam no jardim. Nós lemos sobre a variedade de plantas, de frutas, de alimentos com sabores diferentes, com gostos diferentes, com cores diferentes, com cheiros diferentes. Nós lemos sobre todo tipo de riqueza que serve para a produção, bem como todo tipo de metal precioso. E Deus dotou o homem com capacidade para explorar essas riquezas que Deus colocou nesse mundo. Só um minuto. Então Deus dotou o homem de inteligência e de capacidade para explorar e para desenvolver todas essas potencialidades que Deus havia colocado na criação. Então não tem nenhum problema em adquirir bens que Deus de fato colocou à disposição do seu povo. Mas esses bens devem cumprir o seu papel na vida da gente, não de senhor, dominador, escravizador, mas de servos, de instrumentos que possam ajudar a cumprir as suas responsabilidades e vocações. Então, devemos buscar adquirir os bens, mas devemos também fazer bom uso deles. Então vamos agora prestar atenção a alguns bons usos dos nossos bens que nós aprendemos com a palavra de Deus. Primeiro, quanto à aquisição dos bens. A primeira coisa que nós devemos aprender quando nós pensamos em adquirir novos bens é que nós devemos começar com o contentamento daquilo que Deus já nos tem dado. De fato, isso é a primeira coisa. A Bíblia tem muitos exemplos. Nós mesmos já lemos no Salmo 131, cantamos esse Salmo 131. Vamos agora voltar para ele para observar nas palavras desse Salmo o contentamento dos filhos de Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Também lemos em Provérbios, Provérbio 30, versículos 7 a 9. Duas coisas te peço, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor.
O apóstolo Paulo também ensina sobre o contentamento na sua primeira carta, no capítulo 6, versículos 6 a 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, o que querem ficar ricos cai em tentação e cilada, e em muita concupiscência insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. O Senhor Jesus também ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 11, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E o salmista Asaf, no Salmo 73, versículo 3, ele ensinou que invejar a prosperidade dos ímpios foi um grande erro para eles. E ele só percebeu isso quando ele entrou no templo de Deus e observou para o fim dos ímpios, apesar da sua prosperidade. Portanto, irmãos, descontentamento com o que Deus lhe deu e inveja dos bens de outras pessoas não são motivos justos e bíblicos para nós buscarmos mais bens. Porque descontentamento vai contra a humildade e a sujeição ao senhorio de Cristo, que nós lemos no primeiro versículo do Salmo 131. Senhor, soberbo eu não sou. Ou seja, nós aceitamos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas e nada buscamos fora de Cristo e além de Cristo. Ainda sobre a aquisição de bens. Então, a aquisição de bens não deve ser motivada por cobiça, mas devemos começar com o contentamento. Mas se nós vamos planejar a aquisição de novos bens, nós devemos ter bons propósitos para isso. Então não é simplesmente adquirir bens, mas bons propósitos para isso. Você deve submeter o seu plano para a aquisição de novos bens ao Senhor, porque às vezes pessoas tratam a aquisição de novos bens como se fosse uma coisa particular, própria, como se não tivesse nada a ver com Deus, enquanto que todos os dons desse mundo, todos os bens que o Senhor coloca à nossa disposição, é Deus quem dá. Salmo 104, você lendo em casa, eu recomendo a leitura desse salmo, você vê que até os animais estão esperando que Deus abra a mão para que eles tenham o que comer. E diz que se Deus envia o seu Espírito, Ele renova a face da terra. Se Ele recolhe o seu Espírito, eles morrem. Então, nós estamos em total dependência de Deus, tanto na nossa vida, como na aquisição do nosso sustento e de todas as coisas mais. Então, não podemos tratar a aquisição de novos bens como se fosse apenas uma decisão nossa, mas é uma decisão que tem que ser submetida à vontade de Deus, para que nós possamos pedir de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Ainda sobre a aquisição de bens, a Bíblia nos ensina que não há bênção de Deus nos bens que são adquiridos de modo injusto, ilegítimo, seja no trabalho, seja como herança, seja como troca ou de qualquer outra maneira. Então, trabalho, herança, troca, são maneiras lícitas de nós adquirirmos os nossos bens, mas devemos fazê-lo de maneira igualmente justa e legítimo. Porque não apenas a fonte do nosso ganho deve ser justo e legítimo, mas o modo como nós adquirimos, mesmo
na fonte justa e legítima, deve ser de um modo justo e legítimo, como nós estamos vendo, não nos apropriando de qualquer bem de modo a prejudicar o nosso próximo. A nossa conquista, o nosso bem, deve ter como contrapartida a promoção do bem de outras pessoas. Segunda coisa, agora, quanto ao uso dos bens. Todos nós somos chamados a usar os nossos bens de maneira apropriada. Ou seja, não visando somente o nosso bem, mas visando também o bem do nosso próximo. Sabendo que Deus usa a riqueza e também a pobreza para nos treinar, para nos exercitar nesse mundo. De modo que a uns Deus tem dado mais para treiná-los na piedade, a fim de que aqueles que têm mais possam compreender o seu papel em ajudar aqueles que têm menos. Mas Deus também envia menos a alguns para igualmente treiná-los e exercitá-los no contentamento, na piedade e na luta contra a cobiça. Então observe, irmãos, que de um lado e de outro é uma grande bênção que Deus está usando a riqueza e a pobreza para realmente treinar mutuamente um ao outro. E nós temos a oportunidade de nos treinarmos nisso também no meio da nossa congregação, embora nós não devemos nos limitar no ambiente da congregação, mas devemos nos treinar nisso também nos nossos relacionamentos fora da congregação. Deus também condena a preguiça, porque se de um lado nós podemos cair no pecado ao desejarmos e corrermos atrás da aquisição de novos bens, mas fazemos isso a partir de fontes injustas e ilegítimas, ou de modo injusto e ilegítimo, ou com propósitos injustos e ilegítimos, do outro lado há aqueles que não fazem nada. Há aqueles que simplesmente esperam pelo outro. Isso também é condenado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele falando aos Tessalonicenses, ele vai ensinar, porque esse sentimento existia dentro da igreja de Tessalônica, muito embora muitos estavam deixando de trabalhar por causa da falsa expectativa de que Cristo poderia vir a qualquer momento. Então muitos estavam deixando de trabalhar e assim deixando de cumprir as suas responsabilidades e compromissos e vocações. E Paulo então diz: aquele que não quer trabalhar também não coma. E a igreja não deve, por meio da piedade dos fiéis, estimular esse sentimento de preguiça no meio da congregação. Os diáconos, que esperamos que em algum momento Deus possa levantar em nosso meio, eles aprenderão com a palavra de Deus que, de um lado, eles têm um trabalho belíssimo de manifestar a misericórdia de Deus na vida daqueles que precisam. Do outro lado, eles também têm o chamado de Deus para censurar os preguiçosos e instruir toda a congregação, que nós fomos criados e chamados por Deus para o serviço. Nós não fomos chamados por Deus para a preguiça. Ainda mais uma coisa, não podemos deixar de, nesse assunto, falarmos também sobre as ofertas, embora a gente sabe que hoje em dia é um assunto tão difícil de se falar, porque são tantos maus exemplos que a gente vê no mau uso das ofertas nas igrejas, e eventualmente nós mesmos também podemos cair em erros que muitas vezes ficamos receosos de falar, mas nós podemos falar da maneira bíblica o que a palavra de Deus nos ensina acerca das ofertas. As ofertas no meio do povo de Deus e na igreja, elas não servem para aumentar o patrimônio da igreja, muito menos elas não servem
para enriquecer os líderes, que muitas vezes são donos das igrejas. De jeito nenhum. O propósito das ofertas na congregação é promover o reino de Deus, não prover a prosperidade de ninguém, nem o patrimônio da própria igreja. As ofertas levantadas no meio da congregação, elas devem promover as ações do reino, ou seja, todas aquelas ações que estão promovendo o reino de Deus nesse mundo. Nesse sentido, então, nós, de fato, devemos ter boa consciência sobre o nosso lugar na congregação do povo de Deus. Nós devemos compreender que nós fomos colocados na Igreja de Cristo para sermos edificados com os dons que Deus está manifestando na igreja, ao mesmo tempo que nós aprendemos que Deus também tem nos dado dons para que nós possamos compartilhar e edificar aos demais irmãos da congregação e até promover o reino de Deus para aqueles que ainda estão fora da igreja, para que o número dos eleitos seja completado e para aqueles que são escolhidos por Deus sejam alcançados pela pregação do Evangelho no mundo. Por isso, irmãos, devemos pensar sobre cada ação do reino de Deus, e sobre nossa responsabilidade em relação a essas ações do reino. Se nós entendemos que é bíblico ter um ministro pregando o Evangelho do reino, então nós temos o dever de ofertar para manter esse ministério no meio do povo de Deus. E nós temos ensinos abundantes na palavra de Deus que nos fala sobre o direito daqueles que trabalham, que são chamados para esse santo serviço, que eles possam também viver da congregação. Aqueles que são chamados a servir no altar devem também viver do altar. Se é bíblico também que nós devemos ajudar os nossos irmãos que estão em necessidade, então nós estamos obrigados a ofertar. Também temos várias passagens no Novo Testamento, por exemplo, em Coríntios 9, quando o apóstolo Paulo está recomendando à igreja a separar à parte os mantimentos que a igreja deveria contribuir para os irmãos de Jerusalém, que naquele momento estavam passando por um momento de crise muito grande, porque a fome era dominante naquela região. E Paulo então instrui os irmãos dizendo: ora, se é justo que vocês receberam dele os bens espirituais, falando da salvação, não é justo que agora vocês abundem para com ele nos bens materiais? Então assim o apóstolo nos ensina que é o nosso compromisso contribuir para que os necessitados no meio da congregação possam ter as suas necessidades supridas. Esse princípio que nós vemos sendo aplicado no Novo Testamento com a escolha dos diáconos, em Atos capítulo 6, é na verdade a aplicação da lei no Antigo Testamento, como nós lemos o profeta censurando o povo em Zacarias capítulo 7. Porque no meio de Israel, o pobre, a viúva, o estrangeiro, eles tinham um lugar garantido no sustento do povo de Israel. De modo que, quando um estrangeiro, quando um pobre, eles tinham necessidade, eles iam ao campo para colher das espigas que ficavam do restante da colheita dos grandes produtores em Israel, ou daquilo que tinha caído pelo meio do caminho. Ou seja, aqueles que tinham plantio, eles não poderiam colher tudo o que a produção tinha dado, nem poderiam voltar para pegar aquilo que tinha caído no meio do caminho, mas eles deveriam deixar para os mais pobres que usavam aquela circunstância para tirar o seu sustento. Assim também nós somos chamados a mostrar generosidade para com aqueles irmãos e irmãs que porventura estejam vivendo em situação de necessidade. Outra coisa, se é bíblico nós levarmos o conhecimento de Deus para fora da congregação, ou seja, se nós devemos alcançar os perdidos com a mensagem do Evangelho,
Então, é nosso dever ofertar para que, como Igreja de Jesus Cristo, nós possamos promover, proclamar as verdades de Deus aos descrentes. Então, todas as ações que envolvem a proclamação do Evangelho para os de fora é parte da nossa responsabilidade. Nós, como uma igreja reformada do Brasil hoje, nós somos fruto exatamente desse trabalho. Irmãos e irmãs do Canadá, além das suas ofertas ordinárias, estavam contribuindo para o trabalho missionário que chegou aqui no Brasil e que começou proclamando o Evangelho do Reino numa colônia de pescadores. E desse trabalho, então, frutificou até chegar às igrejas reformadas do Brasil. Também, se é bíblico vivermos em relacionamento fraternal com outras igrejas, como nós lemos, por exemplo, em Atos capítulo 15, eu já preguei sobre esse capítulo aqui, falando sobre uma igreja buscando outra igreja para lidar com assuntos de interesse comum. Então, se é bíblico que as igrejas de Jesus Cristo vivam em relacionamento fraternal, então também devemos promover com as nossas ofertas todas as ações que promovem esse relacionamento. E ainda, como nós vimos em Zacarias capítulo 7, se é bíblico que nós honremos os compromissos assumidos, seja ele qual for, também é bíblico que nós contribuamos para que nós possamos promover todos os compromissos que nós temos assumido com as nossas ofertas. Nos lembramos particularmente sobre os compromissos que nós temos assumido com o prédio da nossa congregação aqui. Nós temos assumido o compromisso com a manutenção desse prédio e agora nós estamos obrigados perante Deus a ofertarmos para a manutenção desses compromissos que nós mesmos assumimos. Então vejam, irmãos, que a oferta não é um item que deve estar no final da nossa lista de compromissos. Então a gente começa a listar todos os nossos compromissos e se conseguir chegar lá embaixo, então, aí a gente vai dar as nossas ofertas. De todos os bens que nós podemos compartilhar com os nossos irmãos e com as pessoas lá fora, o maior deles é a salvação. É o maior bem que nós podemos compartilhar. Por causa disso, as ofertas não devem estar no final da nossa lista de compromissos, mas devem estar realmente no topo de nossa lista de compromissos. Porque a oferta, além de manifestar nossa gratidão a Deus, porque é Deus quem nos dá vida, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos dá trabalho e as condições para ganhar o nosso sustento, mas também é por meio das nossas ofertas que nós estamos promovendo as ações do reino nesse mundo. As nossas ofertas não são para promover o patrimônio da igreja, nem são para promover a riqueza de ninguém da igreja, mas as nossas ofertas, elas servem para promover as ações do reino em nosso meio e também fora da congregação. Por causa disso, o Senhor Jesus nos ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos e irmãs, que Deus nos livre do pecado de egoísmo, que Deus nos livre de nós pensarmos somente em nós mesmos quando o assunto é riquezas, quando o assunto é bens. Que Deus também fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus e faça-nos amadurecer na piedade cristã, para que nós possamos aprender como nós devemos usar todos os recursos que Deus tem nos dado para a promoção do reino e da glória do nosso Deus nesse mundo. Que assim o Senhor possa dirigir o nosso coração, para que com tudo que nós temos, com o nosso tempo, com a nossa força, com a nossa sabedoria, mas também com o nosso dinheiro, com as nossas riquezas,
que nós possamos promover o reino de Deus e o bem do nosso próximo e não apenas os nossos próprios interesses. Amém.